bem direto. Bom, como o Martim já tinha antecipado, o meu capítulo nesse livro, ele é, na verdade, um subproduto da minha tese de doutorado, mas eu diria que a minha tese de doutorado não é um produto também independente, ela é um produto que nasceu meio que em harmonia com a minha entrada na FEE, com o meu interesse pelos estudos sobre o Rio Grande do Sul aqui, desenvolvimento regional da FEE, e sobre o trabalho que a gente desempenhou junto ao IPEA, com esse questionamento que sempre me intrigou, que é a respeito do que podem os governos estaduais nesse contexto. Então, o Aristides pintou um cenário aqui de um sistema nacional que tem uma diferença muito fundamental em relação ao sistema subnacional, que é o fato de que um Estado-nação tem a possibilidade de usar todos os instrumentos a seu dispor para fazer o que quiser em termos de política econômica, enfim, restrito apenas pelas próprias dinâmicas do sistema político e do processo decisório constitucional. Então, é muito diferente a realidade do Estado subnacional, né? E como o Aristides também levantou, a gente no Rio Grande do Sul não é essencialmente um objeto de política de desenvolvimento regional numa nação tão desigual e com áreas tão claramente menos desenvolvidas. E a tendência, quando se olha de fora para o Rio Grande do Sul, é pensar o Rio Grande do Sul um estado desenvolvido, com alta renda per capita, com uma condição melhor, não precisa me preocupar muito, né? Mas a realidade um pouco evidente, que me intrigava bastante, é justamente o fato de que essa realidade, na verdade, é muito heterogênea, né? Não se pode afirmar com essa clareza que a gente não tenha inúmeras regiões e áreas dentro do Rio Grande do Sul que possam ser caracterizadas com igual condição de pobreza ou enfim, dificuldade de desenvolvimento e de transformação como em outras regiões do país. Talvez não comparativamente as mais miseráveis, mas também com seus dilemas e dilemas que são históricos, né? E nesse processo tentei me apropriar de uma reflexão, de uma descrição, de uma interpretação da economia do Rio Grande do Sul que já era tradicional aqui na FEE, né? E acho que um dos pontos de chegada é justamente de que é fundamental que a gente tenha a continuidade de uma reflexão com esse nível de capacidade que a FEE historicamente oferece para o governo do Estado, para que a gente possa criativamente pensar soluções para esse desenvolvimento regional dentro do território gaúcho, num contexto constitucional em que o Estado tem muito pouco espaço de atuação político, fiscal, e num contexto histórico muito mais longo de estrutura produtiva que não se transforma efetivamente. Eu acho que esse é um dilema que, para mim, eu encontrei guarida muito nas discussões sobre teoria do desenvolvimento clássicas, né? Tive uma influência muito, um ponto de partida, né? Uma influência muito específica de um cara chamado Albert Hirschman, né? Já como o nosso público aqui é diversificado, um economista alemão que trabalhou na reconstrução europeia no Plano Marshall e que no final dos anos 50 foi contratado pelo governo colombiano como assessor econômico, e uma das primeiras críticas que ele faz ao padrão de pensamento econômico da época, que eu acho que não se diferencia muito dos dilemas que a gente enfrenta hoje, é a ideia de que a gente pode reproduzir identicamente alguns processos de desenvolvimento que foram experimentados nos países primeiro desenvolvidos, né? E ele enfatizou muito claramente a ideia de que era necessário constituir uma interpretação econômica peculiar do processo de desenvolvimento periférico, da sua heterogeneidade, da sua complexidade, né, que entendesse a sua realidade estrutural, e esse processo de desenvolvimento representava transformação, e não apenas uma reprodução de todas as mesmas dimensões, os mesmos níveis de atividades. E com isso ele vai fazer uma crítica, que é uma coisa que aparece menos, embora ele seja um economista que aparece mais na discussão regional, porque ele tem um capítulo do seu livro sobre estratégias que fala sobre esses efeitos que se multiplicam no território, ou aqueles que polarizam no território, né? Ele tem uma discussão mais específica, que é uma crítica às estratégias de desenvolvimento que buscavam dar um impulso generalizado em todas as áreas da economia, né? E que para mim parecia muito claro que é um dilema que a gente vive, de pulverizar recursos em tudo ao mesmo tempo,
né, e tentar levantar tudo ao mesmo tempo, dizendo que isso só reproduz as mesmas desigualdades estruturais, porque o processo de crescimento ele não é um processo que naturalmente se homogeneiza, né? Então ele reproduz desigualdades interpessoais e territoriais, essencialmente nessa questão. Então ele vai entrar num debate sobre como que a gente poderia criar elementos mais potencializadores desses efeitos que se multiplicam no território. E nisso ele faz uma discussão tanto de teoria econômica quanto de teoria institucional, estatal ou política, do ponto de vista da possibilidade de intervenção nessa realidade econômica. É o possibilismo do Richman, né? E nesse sentido ele traz para dentro da reflexão econômica uma coisa que nós economistas frequentemente fugimos, que é pensar como que funciona esse ente administrativo que tem a responsabilidade de direcionar pelo menos algumas coisas ou cumprir funções, ou ofertar bens públicos, independentemente da nossa perspectiva. Algo ele tem que fazer sempre para que o mercado funcione e a nossa economia cresça, se desenvolva e se transforme. O que ele pode efetivamente fazer e, mais particularmente no nosso caso, o que ele pode fazer em termos subnacionais no nosso contexto, né? Então, a ideia do possibilismo do Richman buscando o que é necessário para essa capacidade indutora do desenvolvimento. E ele vai dizer o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção e me pareceu muito interessante para nós, que é, em realidade, apesar da gente ter uma percepção de falta, escassez de recursos financeiros para realizar os investimentos promotores de desenvolvimento na periferia do capitalismo mundial, naquele momento dos anos 50, dos anos 60, ele vai dizer que o principal recurso escasso é a capacidade decisória, né, e de planejamento do uso efetivo desses recursos para instigar a habilidade de investimento dos capitalistas no mundo periférico, que é uma coisa que é muito mais limitada devido às próprias condições estruturais e sociais desse mundo menos desenvolvido. Então ele vai dizer, olha, eu tenho alguns setores dinâmicos que são muito pequenos, muito concentrados, eles são geradores, inclusive, de poupança e de investimento autônomo, mas eles são insuficientes, né? E eu tenho uma enorme quantidade de potencial de investimento e de geração de atividade econômica que eu preciso induzir porque a capacidade decisória é limitada. E nisso entra uma necessidade de uma programação econômica inteligente e de uma capacidade pensante de uma burocracia estatal, de um corpo técnico, de um Estado, que não precisa ser grande, não precisa ser gigante, não é essa a questão. A questão é que ele tem que atuar de maneira inteligente, né? Ele precisa da FE, né? Mais ou menos isso. Tá? Então, a seguir essa reflexão, eu trago para dentro também da minha construção a abordagem de um cara chamado Peter Evans, que é um autor mais contemporâneo, que faz uma discussão sobre a economia política do desenvolvimento comparado e que justamente discute as tipologias dessa estrutura estatal que, em determinados momentos históricos, permitiram que arranjos peculiares promovessem desenvolvimento em várias regiões do mundo, sobretudo numa discussão clássica do Estado desenvolvimentista. Vejam, tudo isso também pensando inicialmente num plano nacional e de uma economia nacional, né? E eu tendo que transportar isso depois para refletir sobre a nossa economia subnacional. E em uma menor medida, uma influência indireta, ou de certa maneira, da CEPAL, através dessa discussão estruturalista na qual o Richman vai se inserir, vai debater, e da Escola da Regulação com algumas problemáticas que eu discuto. Então, nessa abordagem, né, eu parto de um diagnóstico estrutural que não é uma peculiaridade do meu trabalho, nem uma inovação minha. Na verdade, é uma reflexão que eu herdo de uma instituição que tem uma história de interpretação sobre a realidade do Rio Grande do Sul, que é a coexistência de diferentes níveis de desenvolvimento sem uma generalização do novo regime de acumulação. Essa heterogeneidade estrutural significa nem o Brasil nem o Rio Grande do Sul passaram pela transição capitalista que o mundo desenvolvido passou. A gente vive uma realidade muito heterogênea que às vezes não se conecta, né? E por isso a gente tem regiões e setores mais dinâmicos que avançam e outros que permanecem relativamente atrasados, né? E essa manifestação geográfica em termos de desigualdades regionais. Então, na verdade, a desigualdade territorial é meio como um fenômeno derivado disso, né? Uma consequência de um processo de acumulação heterogêneo que não se generaliza. Bom, essa é uma discussão teórica econômica que a gente não vai fazer aqui, não vou mostrar para vocês, sobre se existe ou não possibilidade de convergência
do desenvolvimento sem uma maior indução do Estado. Eu estou assumindo que existe, que necessita de uma intervenção e de uma indução do Estado. Tá? Então, eu trago uma reflexão que é clássica da FEA, né, uma discussão que a gente tem tocado no assunto, a gente tinha planos de resgatar ela e de refazer ela aqui dentro, que é uma interpretação importante. Né? Então, meu capítulo é um capítulo que vem buscar uma trajetória histórica e estrutural mais longa, né, descrevendo o que na nossa literatura aqui da casa ficou conhecido como o primeiro paradigma, né, da economia gaúcha, entre outras obras, mas uma que concentrou mais análise sobre esse período da Primeira República do Ronaldo, que fala sobre como que a economia do Rio Grande do Sul conseguiu um arranjo particularmente positivo no sentido de criar uma dinâmica econômica endógena naquele período em que eu tenho o desenvolvimento de uma manufatura associada à produção agropecuária, com derivados disso, e um mercado interno com renda capaz de dinamizar essa economia. Eu ainda tenho uma fronteira agrícola em expansão, e isso faz com que o Rio Grande do Sul chegue ao nível de desenvolvimento que a gente até hoje entende como o nível bom, acima da média brasileira. Aliás, segundo Bandeira, a gente tem desde 1930 um PIB per capita maior do que a média brasileira, e mais ou menos desde a década de 50 que a gente discute por que a gente não fica entre quarto e quinto PIB do Brasil e não sai daí, fica nesse vai e vem. E essa é uma discussão que a gente parece todo dia no jornal, parece que é nova, estamos perdendo participação, estamos ganhando participação, né? E a gente fica mais ou menos oscilando nesse negócio, né? Depois disso vem um segundo paradigma, que é a interpretação da economia gaúcha se integrando naquele mercado nacional que o Kahn descreve, dos anos 30 aos anos 80, como um fornecedor desse centro dinâmico nacional, né, que vai ser parte da interpretação teórica dos 25 anos de economia gaúcha, como a nossa obra referência, né, Rubim? Depois o Targa, em cima disso, nos anos 80, vai fazer uma reflexão, 70, 80, vai fazer uma reflexão sobre se essa inserção é uma inserção como fornecedor apenas, ou se é uma inserção fragmentada, e eu acho que é por aí, né? Setores, a gente tem setores da burguesia industrial, setores da burguesia agrária, setores do proletariado, essa interpretação que ele oferece. E reunindo obras nossas aqui, não minhas, né, de colegas, o que eu proponho seja talvez o quarto paradigma, que é essa realidade na economia internacionalizada e globalizada, que traz ainda maiores desafios do ponto de vista da minha capacidade de comandar, em alguma medida, esses capitais para promover desenvolvimento no território nacional. Então é um ambiente muito complicado de fazer essa indução, né? E a consequência meio que é essa, de chegar à ideia de que o Estado Nacional não pode quase nada, o subnacional não pode quase nada. Essa aqui é a verdade, por questões estruturais, históricas e institucionais do contexto em que a gente vive hoje. Mas isso não significa que tenha que ficar parado, né? Então eu faço uma descrição da formação histórica dessa heterogeneidade estrutural gaúcha, que é bem geral, né? Que é também uma interpretação clássica da FEER, do início dos anos 90. Essa região sul como uma primeira região de ocupação para garantia do território frente, né, à fronteira, né, necessidade de criar uma economia regional que atendesse a população da terra, pecuária extensiva, baixo encadeamento, padrão escravista, baixa densidade demográfica, núcleos urbanos distantes, basicamente o que a gente vê na metade sul do estado até hoje, né, mais ou menos isso. A gente tem um norte com agropecuária colonial, com a imigração europeia, né, uma segunda leva de ocupação mais intensa do território, diversificação da produção, maior dinâmica endógena, padrão demográfico com maior densidade, foi feito mais investimentos de infraestrutura, permitindo também um melhor desenvolvimento, expansão da soja-trigo, indústria associada. Isso a gente vê no norte e no nordeste com características similares, mas com uma maior diversificação e concentração industrial, e indústria com maior agregação de valor, como móveis, madeira, vitivinícola, vestuário, alimentos, etc., que vão se desenvolvendo mais intensamente ali em função da proximidade também dos portos de escoamento e de exportação, né, e uma economia de serviços que se desenvolve nesses núcleos urbanos. Basicamente, esse é o retrato, né, territorial que a gente tem há mais de 100 anos no Rio Grande do Sul, com algumas pequenas variações, algumas variações de fronteira, alguns exemplos meio fora da curva no miolo, mas que acabam também predominando, não contestam essa predominância. Então, nesse
contexto, eu tentei enquadrar isso dentro daquilo que é a heterogeneidade dessa estrutura produtiva já na entrada do século XXI, também a partir da obra de colegas, descrever esses setores mais dinâmicos, os setores considerados mais os intermediários da nossa economia regional e os setores mais atrasados, entre aspas e com asterisco. Já digo por quê. Setores mais dinâmicos, as indústrias do Nordeste, com nível de modernização efetivamente e competitividade internacional, média e alta intensidade tecnológica, voltadas para exportação, como máquinas e implementos, veículos e autopeças, produtos químicos. Isso realmente é uma dinâmica diferenciada, ligada à internacionalização da lavoura de grãos e também a noroeste, de certa forma, e vai se espalhando pelo estado, mas em menor medida, ultimamente um pouco mais alguns outros focos. A gente vê, mas de qualquer maneira, concentração principalmente no nordeste do estado. Setor intermediário são indústrias de tradicionais, baixa intensidade tecnológica, que passaram por um processo de modernização defensiva na abertura econômica no início dos anos 90 e ali se mantém sobrevivendo, produzindo nessa nova realidade, e alguns produtores privados ou cooperativos de médio e pequeno porte que se integraram nessa cadeia do agronegócio de alguma maneira e conseguem ter alguma ligação, alguma conexão nessa dinâmica que emana do Nordeste. E um setor atrasado, entre aspas, asterisco, porque esse atrasado é uma categoria que as pessoas que estudam desenvolvimento regional não gostam muito, porque geralmente elas têm uma visão mais multidisciplinar das coisas e tal. Isso significa que parece que eu estou dizendo que é ruim, que é atrasado, que é arcaico, que eu tenho que mudar, que eu tenho que transformar, que eu tenho que acabar. Não significa que eu não tenho que preservar